Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou Gustavo Lopes e nesse vídeo de hoje aqui eu estou começando as análises dos episódios de Game of Thrones. Domingo agora a gente teve um episódio que fez a internet cair praticamente. Se você acompanha o canal, você já sabia o que ia acontecer teoricamente, né? Não sabia o que ia acontecer nesse episódio, mas já sabia o que ia acontecer. E o fato desse vídeo estar saindo terça-feira é porque segunda-feira, né? Ou seja, ontem, a gente postou um vídeo falando como é que ia funcionar aqui, os vídeos e etc. E estou aqui cumprindo essa nova programação. Mas essa semana eu já vou acabar furando com vocês, porque quinta-feira eu não vou conseguir lançar Destrinchando Game of Thrones. Me desculpem, a gente tá tendo muitas provas, eu tô tendo que estudar muito. Então tá sendo muito sacrificante para mim continuar aqui com o canal e com o blog. Mas estamos tentando aí. Não tem como eu seguir 100%, então eu estou abrindo mão de um vídeo nessa semana. Quinta-feira vai ter o vídeo de avaliação de Capitão América Guerra Civil. Então, por favor, assistam. Assistam, não me deixem na mão. Dessa vez, a gente teve mais 7 núcleos. Novamente, a muralha foi o único núcleo que a gente viu 2 vezes no mesmo episódio. No primeiro episódio foi a mesma coisa. Só que esse episódio, ele já dá um segmento maior na maioria dos núcleos a coisas que a gente não sabia já. Enquanto no primeiro episódio foi só para situar as pessoas, para as pessoas saberem o que estava acontecendo, esse daqui já foi diferente. Bom, vamos começar aqui. A gente teve a primeira cena além da muralha, o treinamento do Bran, né? A gente já começou vendo ele e o Corvo de Três Olhos ali, vendo o passado em Winterfell, o passado da casa Stark, inclusive. Na visão do Bran, a gente pôde ver ali o pequeno Ned Stark, o pequeno Benjen Stark e a pequena Lyanna Stark também. A gente viu aí 3 dos 4 irmãos Stark, né? Faltou o irmão mais velho, né? O Brandon, que foi o irmão que iria casar com a Lady Catelyn. Na visão do Bran, a gente já pôde ver ali que o Ned estava treinando. Provavelmente aquele era o pai dele, eu não consegui ter certeza se era, mas eu acho que era o pai dele, o Rickard Stark. E daí, lá, inclusive, depois quando a Lyanna chega, ela fala pro Benjen: você não vai mais poder treinar com ele, porque o Ned vai pro Vale. Que foi realmente onde o Ned foi, né? Ele foi pro Vale, ele foi treinado pelo Jon Arryn, e por isso que o Jon Arryn foi o conselheiro do rei, por isso que o Ned conheceu também o Robert Baratheon, porque os dois eles viveram lá no Ninho da Águia por muito tempo. Além disso, o Bran ainda viu o Hodor, né, quando era pequeno, que falava, né? Mas nos livros, se eu não me engano, desde pequeno ele não falava. Eu acho que inclusive é mencionado que ele só falava Hodor desde sempre. E na série ele também foi chamado de Willas, enquanto que nos livros ele é Walder ou Valder, sei lá. É com W, então pode ser o Walder. Eu acho que é Walder. Só que ele só fala Hodor, né? É legal, foi bacana. O primeiro flashback mostrou pra gente alguma coisinha ali, mas pouco também, só mostrou como que era o Winterfell antes. Depois a gente vê a Meera. A Meera, ela aparentemente tá querendo deixar o Bran. E a gente vê a criança da floresta também, né? Um dos filhos da floresta lá, provavelmente a única que existe, né? Porque senão acho que teria mais lá. Conversando com a Meera, falando: você não pode deixar o Bran, porque ele vai precisar de você. E a gente já viu nos trailers algumas cenas da Meera, né? Na verdade, uma cena da Meera onde parece que ela já abandonou o Bran. Então, aparentemente ela vai sair de lá e vai tentar combater as forças do mal pelo reino aí. Depois a gente segue pra muralha. Na muralha a gente vê que os patrulheiros, né, estão querendo ali matar a galera que tá defendendo o corpo do Jon ali. Como eu já disse, ainda acho que não faz sentido a galera ter pego o Jon e guardado. Todo mundo tava lá defendendo, de repente chega o gigante, o Wun, naquela cena que pra mim não era muralha, porque a muralha não tem portões. Como é que você vai arrombar um portão? Porque desde quando o Rei da Noite surgiu, inclusive eu falo sobre isso no vídeo onde eu falo sobre o Rei da Noite. Então, desde quando o Rei da Noite surgiu, a muralha ela não pode ter fortificações ao sul, ou seja, não pode ter portões, não pode ter muralhas nem nada. E o Ramsay, inclusive, fala isso no episódio. Então, não sei por que tinha aquele portão lá e aquele pilar. Pra mim não fez sentido. Mas enfim, o Mumu entra lá e ainda vai e quebra um cara no meio lá. E foi uma cena bem legal, bem divertida. Deve não ter sido muito divertida pro cara que morreu, né? Mas, enfim, foi legal. E daí eles vão ver, né, o corpo do Jon, tal, que ainda tá morto ali, tranquilo. Fala: tô aqui descansando, suave na nave, tá frio, beleza, tranquilo. O Tormund ainda fala: ele tomou muitas facadas.
Só fala isso. Depois a gente segue pra Porto Real, onde o Sir Robert Strong tá matando um cara lá que tava zoando com a rainha. Aí a Cersei, ela é impedida de ir ver ali o funeral da Myrcella por ordem do rei. O rei Tommen fala que não é pra ela ir, porque ele tem medo dela ir no septo e ser presa novamente. O rei Tommen bem frouxo, né, inclusive. Depois já mostra o rei Tommen com o Jaime, os dois conversando ali. E o Jaime dá um puxão de orelha nele. Pô, você não foi ver sua mãe ainda? Vai ver. Não importa se você foi frouxo até agora. Você pode virar homem a partir de agora. Vamos lá. E daí ele vai embora pra falar com a mãe dele. Então a gente vê o Jaime ameaçando o Alto Pardal, que é aquela cena que a gente já viu nos trailers. O Jaime queria muito matar o Alto Pardal, mas pelo jeito ele dá uma regada quando ele vê toda aquela galera ali no septo. E inclusive é nessa hora que o Alto Pardal, ele fala aquela frase, né, que saiu nos teasers de cada uma das casas, né, que teve Lannister, Stark e Targaryen. Então foi ele falando naquela frase. Já saiu também a frase da Daenerys, né, que é: você não é ninguém, milionésimo do seu nome, tralalá. Só falta a frase do Stark, que é quando o Ramsay vai falar pra alguém: Winterfell is mine, come to see, né. Então venha ver, Winterfell é minha. E pra quem pode ser, a gente não sabe, mas eu vou comentar isso daqui a pouquinho. E depois a gente tem o Tommen e a Cersei conversando. E o Tommen fala: pô, eu preciso ser forte, você me criou pra eu ser forte, então por favor me ajuda a ser forte. Vale ressaltar que o tio dele, que foi pra ser conselheiro do rei, o tio Kevan Lannister, não apareceu ainda. E ele deve ser importante, afinal de contas, ele não é tão foda quanto o Tywin, mas ele é quase um Tywin também. Então ele deve estar tomando conta do reino, ele deveria estar enfiando o dedo na cara desse garoto e mandando ele ser rei de verdade. Depois a gente segue pra Meereen. E em Meereen a gente vê ali o pequeno conselho da Dany reunido ali, falando das outras cidades, que as cidades que a Dany libertou já os escravos, os senhores de escravos voltaram e reconquistaram as cidades. Quer dizer, a mudança que a Dany tinha feito ali naquela parte ali do planeta, né, do globo que a gente tem em Game of Thrones, já estão deixando de acontecer. Onde ela passou e ela fez mudanças, não tem mais mudança, já voltou tudo a ser como era antes. E daí o Tyrion fala: pô, a gente tem que libertar os dragões, porque ela é a mãe dos dragões, os dragões dela estão mal e tal, que não estão comendo, né, que ele fica sabendo que os dragões não estão comendo. Fala: não, eu vou lá libertar os dragões. E daí a gente tem aquela cena que a gente viu no trailer, não exatamente igual, como eu disse, eu não acreditava que o dragão ia cuspir fogo no Tyrion, alguma coisa ia acontecer, ou ele ia se esquivar, alguma coisa ia acontecer. E aconteceu, o dragão não cuspiu fogo nele. Foi legal porque ele fala que os dragões são muito inteligentes, ele conversa com os dragões, ele toca nos dragões. Pra quem lê os livros sabe que o Tyrion, ele tem uma afeição muito grande por dragões, e ele fala isso inclusive na conversa com o dragão: pô, eu implorei que eu ganhasse um de vocês como presente e tal, só que vocês não existiam mais, mas agora a gente tá aqui, ó. E daí ele tira as correntes dos dois dragões, e isso é muito legal, muito bacana. E os dragões não fazem nada com ele porque reconheceram: pô, esse cara aí é amigo, não vamos matar ele. Então a gente deve ter coisas legais acontecendo em Meereen, principalmente com os dragões a partir de agora. Em Braavos a gente vê a Arya lutando com a Waif, né, ou Criança Abandonada, escolha o nome que você desejar. Mais uma vez ela lutando naquele treinamento do Demolidor que eu já falei, né. E depois aparece o Jaqen segurando e fala: se a menina disser qual é o seu nome, eu posso lhe dar um teto. E ela fala: a menina não tem nome. Se a menina disser qual é o seu nome, eu posso te dar comida. A menina não tem nome. Na hora que ele fala: se a menina disser o seu nome, eu posso devolver os olhos pra ela. E daí você vê que ela hesita, porque ela fala: pô, meus olhos, né, enxergar é importante. Mas ela segue firme: não, a menina não tem nome. E o Jaqen vai e segue levando ela provavelmente pra casa do preto e do branco, porque no teaser, que inclusive tá lá no blog, que o link tá aqui na descrição do vídeo, se você for lá, você vai ver que ela está lutando dentro da casa do preto e do branco com a Waif, já tendo um treinamento maior. Então quer dizer, ela está seguindo os passos certos. O Jaqen reconheceu, está levando ela para a casa do preto e do branco, para ela receber um treinamento mais adequado. No norte a gente tem o Lord Karstark ali avisando os Boltons que encontrou soldados deles que eles tinham mandado para matar, né, para trazer de volta a Sansa, mortos, né, estão mortos porque a Brienne matou. E daí o Ramsay fala: pô, eles devem estar indo, né, pra muralha, a gente tem que chegar lá e matar o Jon Snow. O Roose fala: não, mas se a gente fizer isso, o norte inteiro vai se juntar contra nós. E o Ramsay fala: porra, mas caguei pro norte, a gente só precisa da nossa casa, né, casa Bolton, que é grande, a gente precisa da casa Amber, da casa Karstark e da casa Manderly. São só essas 4 casas que a gente precisa, porque só essas casas aí que eu citei tem mais soldados do que todas as outras juntas, então a gente só precisa delas.
E o Lord Karstark que tá lá falou, pô, os Starks perderam o meu apoio quando o Lord Robb Stark decapitou a cabeça do Rickard Karstark, né, que era o pai dele. Então naquele momento ali, acabou, o Norte agora precisa de sangue novo. Filha da puta o Karstark, porque naquele vídeo onde eu falo das casas do Norte, né, as casas vassalas do Norte, eu falo que a casa Karstark só foi originada por causa dos Starks. Inclusive assistam esse vídeo. Depois a gente vê que o filho do Roose Bolton nasceu, né, é um menino agora e tal. É um menino saudável e tal. O Ramsay vai lá, dá um abraço nele e mata o pai, como eu falei que ia matar, matou o pai dele. E o Lord Karstark, ele parece ficar de boa, ele parece, foda-se, matou o pai, mas e daí? Esse cara tá certo, eu vou seguir ele, vou continuar seguindo ele. Mostra que não bate bem da cabeça também o Lord Karstark. Depois o Ramsay vai atrás da Lady Walda, né, e do irmãozinho dele agora, né, e dá de comer aos cães, simplesmente, eu prefiro ser filho único, foda-se vocês. E joga ela pros cães, velho. Esse cara é pior que o Joffrey e, sei lá, os outros psicopatas que já existiram na série tudo aí, juntos. Ele é muito louco. Sobre o Ramsay e a Sansa, né, que eu tinha esquecido de falar, talvez tenha uma descontinuidade, porque eu tô gravando esse vídeo depois que eu gravei o vídeo principal. Eu esqueci de dizer que no teaser da sexta temporada, né, no teaser do terceiro episódio da sexta temporada, a gente vê umas bandeiras da Casa Amber passando assim, né, então quer dizer, era a Casa Amber que tava ali, e depois aparece alguém que eu acho que é o pequeno Jon Amber, falando pro Ramsay, olha, eu tenho um presente pra você, e o Ramsay sorrindo, tipo, obrigado. O que pode ser esse presente? Bem, pode ser alguma sacanagem, tipo, do Ramsay ter pedido alguma coisa e os Amber estarem negando ajuda, porque teoricamente os Ambers são aqueles que vão continuar apoiando o Norte, porque foi na Casa Amber que o Rickon Stark foi criado depois, né? O Bran fala que é para levar o Rickon lá para Casa Amber e lá ele fica. Então a Casa Amber teoricamente ela apoia os Stark, ela continua apoiando os Stark. Porque quando o Winterfell cai, né, que o Theon domina o Winterfell, o Bran fala que é pra Osha levar o Rickon pra sede da Casa Amber. Então, teoricamente, os Amber continuam apoiando os Starks, porque eles tinham um Stark lá morando com eles. E isso é preocupante, justamente porque eles têm um Stark lá. E isso pode ser que aquele pequeno Jon Amber, ele chega lá e fala, eu tenho um presente pra você. E joga o Rickon pro cara. Tipo, esse daqui é o último Stark vivo, tá? Beleza? Mas ainda tem mais um, porque esse aqui tá vivo, o Brandon tá vivo ainda e tal, você tá fudido. E podem matar o Rickon. Ou ele pode ter achado a Sansa também, olha, essa daqui é a Sansa Stark, estou te devolvendo ela, esse é o meu presente pra você. Como também pode ser sacanagem, como eu falei. Falou, não vou servir a vocês, a Casa Amber só serve aos Starks. E eu não tô nem aí pra vocês. Nos livros, se eu não me engano, a Casa Amber ela se divide. Parte da Casa Amber continua apoiando os Starks e outra parte apoia os Bolton. E inclusive na guerra vai estar os dois de cada lado, né? A casa se divide mesmo. Só que nos livros eles dizem, não, Amber não luta contra Amber. Então, se sobrarem só os dois, por exemplo, um não vai tentar matar o outro. Um não luta contra o outro. Os Amber só vão lutar contra os outros, os Manderly, os Karstark, os Bolton e por aí vai. Mas nunca contra a própria casa. Então a gente não sabe se a Casa Amber vai ou não apoiar os Starks, ou se eles vão virar a casaca e apoiar os Bolton dessa vez. Depois a gente continua no norte, mas um pouquinho mais distantezinho, mais pro norte, que é a Sansa e o Theon, os dois ali conversando, né? A Brienne fala pra Sansa também da Arya, né? Da última vez que ela veio a Arya e tal. Importante pra Sansa saber também onde tá a irmã, que a irmã tá bem. Não onde tá, porque ela não sabe, né? Mas saber que a irmã tá bem, pelo menos. Que quando viu a irmã tava de boa ainda. Depois do Theon e a Sansa conversando, o Theon avisa que ele vai deixar ela porque ele não poderia proteger ela. E que também ele acredita que ele não pode mais restabelecer nenhum tipo de vínculo com a família Stark depois de tudo que ele fez. E de fato, não seria bom que ele fizesse mesmo. Então ele pede um cavalo, e aí a Sansa fala, mas pra onde você vai? E ele fala, pra casa. E a casa dele, obviamente, é Pike, que são as Ilhas de Ferro, que é inclusive a próxima cena. Na próxima cena a gente vê o Balon falando com a Asha, ou Yara, né? Asha nos livros e Yara na série. Ele falando pra ela que... Ela falando pra ele, aliás, que eles perderam o último domínio deles
nas terras verdes, né, que é a terra normal, né, no reino, né, e ela fala pra ele que eles devem parar desse negócio de querer conquistar o Westeros aí, porque da última vez que eles fizeram isso não deu muito certo, eles tentaram se rebelar e o Westeros inteiro marchou ali para as Ilhas de Ferro e acabou com tudo e só deixou o Theon para ele e levaram para Winterfell, e o Theon virou o que virou, que é mais Stark do que Greyjoy. O Balon obviamente não dá muita bola para isso, ignora ela totalmente e segue. Quando ele sai ali do lugar dele, né, onde ele tava, ele encontra o irmão dele, o Euron Greyjoy, que tava do outro lado ali da ponte, e ele percebe que o irmão dele tá meio louco da cabeça. Quando ele vai tentar matar o Euron, né, o Euron vai e mata ele. Não foi bem isso que aconteceu nos livros, mas foi algo parecido. O Balon, ele cai de uma ponte, né, ele morre porque estava atravessando uma ponte, mas não naquelas circunstâncias. O Euron não mata o Balon. Inclusive o Euron ele vem depois, quando ele sabe da morte do irmão, e para a Assembleia dos Homens Livres, que depois o Euron Greyjoy, né, eu acho que é o Euron, não tenho certeza, que é um dos sacerdotes do Deus Afogado, né, ele vai e adverte a Yara que ela não pode ser a Lady, né, que não é Lorde, né, a Lady das Ilhas de Ferro, porque tem que ter a Assembleia dos Homens Livres para então eles decidirem, como aconteceu com o Aegon, quando o Aegon ele chegou lá e ele falou, olha, vocês Homens de Ferro, vocês escolham quem que vocês querem que comandem. E os Homens Livres, né, foram lá e escolheram a Casa Greyjoy para governar eles. Agora, mais uma vez, eles precisam escolher quem é que vai governar eles. Nos livros é o Euron Greyjoy, na série a gente não sabe, eu acredito que vai ser o Euron, e a Yara deve fazer o papel que fez o Victarion. E o Theon, eu não sei qual papel ele pode fazer, mas algumas pessoas estavam falando que era do Victarion, mas pelas cenas do trailer, que a Yara parecia estar em Meereen, eu acredito que a Yara está fazendo o papel do Victarion Greyjoy. Por último, a gente volta para a muralha, para daí o Davos tá procurando a Melisandre para que ela faça a macumbazinha dela. E ela tá descrente novamente, a gente vê que o poder dela tá diminuindo porque ela tá na beira do fogo, com peles. E a gente sabe que antes de tudo aquilo acontecer, dela perder o Stannis e o Jon, ela não sentia frio, porque ela tinha fé, então ela não precisava de nenhum tipo de proteção. A pele dela já era quente, naturalmente. Então mostra que ela tava muito descrente ainda. Aí o Davos vai lá, tenta dar uma... Pô, vamos lá, vai lá. Você já tentou fazer alguém voltar? Não, nunca tentei. Então bora lá, vamos lá. Vai ser legal, vai ser divertido, você vai gostar. E daí ela vai lá, faz a macumba dela, ela corta os cabelos do Jon, corta a barba do Jon. Isso é engraçado, porque uma das coisas que fazia com que a gente acreditar que o Jon, né, o Kit Harington, não ia voltar pra essa temporada, era porque no contrato dele estava escrito que ele não poderia cortar o cabelo, porque isso ia dar um erro de continuidade. E daí ele cortou o cabelo, né? E daí todo mundo falou, pô, ele cortou o cabelo, então quer dizer que ele não vai mais poder ser o Jon Snow, né? Porque ele cortou o cabelo, ele já quebrou o contrato. Mas daí a Melisandre vai lá e corta o cabelo dele, então quer dizer, ele cortou o cabelo por causa disso. Eu acho que ninguém tinha pensado nisso. Nem a gente tinha pensado nisso, inclusive. E depois que ela fala algumas palavras ali, ela fala alguma coisa como da escuridão, luz, das cinzas, fogo, e da morte, vivo, sei lá, não lembro exatamente qual é a última parte, né? Ela fala essas palavras algumas vezes, né? E nada acontece. Aí ela fala, putz, aí ó, eu falei pra você, Sr. Davos, eu não sei fazer isso. Ela vai embora, o Tormund vai embora, o Corvo, que eu esqueci o nome, que é amigo do Jon também, vai embora. O Davos dá ainda uma última olhada e vai embora, deixa o Jon ali, quieto, na mesinha onde ele tava, só com um fantasma. E daí o fantasma vai, do nada, o que tá acontecendo? E levanta, tipo, muito alegre. A cara do fantasma é de felicidade, inclusive. É estranho, né? Ver cara feliz em animal, mas pode dar uma olhada, a cara dele é de felicidade. E daí a câmera vai, mostra o Jon, foca no Jon, e de repente o Jon abre os olhos e respira. Ele dá aquela respirada de que tem quem tá muito ofegante, quem não conseguia respirar há algum tempo. E isso é bem legal. Na hora que isso aconteceu, eu já fui pro Facebook e falei, cara, a internet vai cair agora, certeza. E daí já fiz um comentário, falei, pô, depois disso daí a internet vai cair e tal. E algumas pessoas já falam, pô, tem que ver se ele vai voltar como o Jon mesmo, como um White, né, o White. E daí eu respondi, né, a pessoa, falei, olha, ele não tava com o olho azul. E a gente pode ver que na própria série, toda vez que alguém ressuscita já como White, na hora que ele abre o olho, tá azul. Então quer dizer, ele já virou ali um instrumento dos
White Walkers. E não é o caso do Jon, que o olho dele tava normal ainda. E no teaser, né, do próximo episódio, que novamente está na descrição desse vídeo, né, pra você ir lá assistir, mostra que todo mundo tá olhando assim pra alguém, uma câmera passando, e todo mundo olhando pra alguém como é. Que porra é essa? E é justamente o Jon, né, levantando, andando entre todo mundo, e todo mundo olhando ali, achando estranho. O que eu acho mais estranho é que tinha uma cena do Tormund falando que achava que... Falou, eu achei que ele ia nos guiar pela noite, mas ele não vai. Então isso pode significar que o Jon, ele voltou, mas ele não é o Jon, né? Ele pode ser alguma outra coisa, porque o George R. R. Martin sempre falava que quando você traz alguém de volta da morte, quando você traz pra vida novamente, essa pessoa nunca mais vai ser a mesma pessoa. E a Lady Coração de Pedra, que foi outra que eu fiz um vídeo, inclusive, ela era a Lady Catelyn Stark quando ela morreu. Depois, quando ela foi ressuscitada, ela virou a Lady Coração de Pedra, que é totalmente diferente, muito pior, né? Uma criatura bem dark, assim, e que não tem misericórdia. Inclusive, o nome dela é isso, é Mãe Impiedosa. E o Jon, ele pode virar alguma coisa ruim. As pessoas, é claro que não querem que ele continue sendo o Jon. E no vídeo que eu falo sobre o retorno do Jon, eu falo sobre a volta dele. Ele aparece junto de alguém que as pessoas acreditavam que era Melisandre. Mas a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai prosseguir tudo isso. O que o Jon vai ser. Só que o que a gente sabe é que sempre quando alguém volta dos mortos nos livros do George R. R. Martin, e como ele é produtor, ele deve ter pedido para quando o Jon voltasse isso acontecer, essa pessoa volta diferente. No caso do Beric, a única coisa que mantinha ele, que mantinha na cabeça dele, era a última missão que o Ned Stark tinha dado para ele, que era de matar o Sir Gregor Clegane. E ele ia esquecendo de várias outras coisas, ele esquecia da família dele, ele esquecia de várias coisas. Então o Jon, por esse tempo que ele ficou morto, ele pode ter esquecido, por exemplo, dos irmãos dele, ele pode ter esquecido dos amigos dele, ele pode ter esquecido de tudo, ele pode não se lembrar quem ele é, não pode não lembrar de nada e ser alguém totalmente diferente daquilo que a gente já conhecia. Então é bom a gente ficar esperto, não foi à toa que foi a última cena do episódio, que é pra gente não ter absolutamente nenhuma dica do que vai acontecer. E também é bom a gente ficar atento com Game of Thrones, porque o gráfico de Game of Thrones normalmente ele vem do meio, vai lá pra cima e aí cai. E daí nos últimos 3 episódios ele sobe alopradamente, e isso faz com que a temporada normalmente fique na nossa cabeça como uma boa temporada. Eu espero, né, e eu acredito muito que essa temporada vai manter um padrão de qualidade lá em cima. Mas me assustou o Jon ter voltado tão rápido assim a série, que eu achei que ele ia voltar lá pro 5º episódio. Mas que bom que já voltou, já acabou com todo esse mistério. Foi mais ou menos igual Walking Dead, só que eles resolveram mais rápido isso. Não esperaram uma meia temporada para resolver o que o Walking Dead demorou. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Desculpe pela minha voz estar assim, é que aqui tá meio frio, tá foda. Eu peguei uma gripe fodida aí também, a garganta não tá legal. Mas enfim, a gente vai tomando remédio e tentando viver aí. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueça de indicar o canal para os seus amigos e se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, deixar a sua opinião nos comentários, porque é sempre muito importante para nós. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.